Marcelo e esse é o Diário de Bordo Espaço Nerd, um lugar para se falar sobre tudo da cultura nerd, isto é, falar sobre filmes, falar sobre séries, falar sobre quadrinhos, falar sobre livros, falar sobre games, na realidade, falar sobre tudo que envolve o universo nerd. E os vídeos aqui no canal saem todas as terças-feiras, todas as quintas-feiras e todos os sábados. Na realidade, 3 vezes por semana. Então, fiquem ligados que sempre vai ter um assunto interessante aqui no Diário de Bordo Espaço Nerd. Fala galera, beleza? Gente, em 1985, a DC Comics fez uma maxi-série, uma saga, como vocês preferirem falar, chamada Crise nas Infinitas Terras, que foi o estopim para estar fazendo um reset total em sua linha de personagens e de publicações. Ela realmente fez um grande retcon a partir do final de Crise nas Infinitas Terras. Então, a maior parte das suas publicações teve os seus números alterados. Começaram do 1 e muitas histórias, ou todas as histórias, foram recontadas, tiveram retcon. Batman, Mulher Maravilha e o Superman também. O Superman, antes da crise, ou como a gente chama, pré-crise, era um personagem extremamente poderoso, extremamente difícil até de você criar histórias, porque era um personagem que podia pegar um planeta e mover, destruir uma lua com um soco, apagar uma estrela, viajar no tempo. É praticamente um deus. Na realidade, só um outro deus poderia lutar com o Superman. Era esse o nível de poder do Superman. E isso dificultava muito você criar histórias legais para o personagem. Ele era poderoso demais. Então, a partir da crise, foi chamado John Byrne, que reescreveu toda a história do Superman. Tornou ele daquele ser overpower, poderoso, um super ser, um deus, para um ser poderoso, muito poderoso, mas que você poderia estar fazendo histórias muito boas. Ele colocou o Superman um pouco mais com o pé no chão. Ele continuava sendo um dos super-heróis mais poderosos, quiçá o mais poderoso. Só que ele foi colocado no chão. Ele continua invulnerável, ele continuaria o homem mais poderoso do mundo, ele continuaria com a gama de poderes dele, mas teria limites, seria colocado limites. O Super-Homem não poderia levantar um planetoide? Não. O Super-Homem não poderia viajar no tempo? Não. O Super-Homem tinha limites. A força dele foi explicada. Por que a força dele? E ele mudou muitos conceitos do Super-Homem. A partir daquele momento, o Super-Homem era o último filho de Krypton, o último sobrevivente da explosão que destruiu toda a Krypton. A partir daquele momento, não tinha aquela quantidade absurda de kryptonita, só uma kryptonita. A partir daquele momento, a kryptonita também poderia afetar seres humanos, porque é radioativo. Poderia. E vários outros conceitos foram alterados, entendeu? A roupa do Super-Homem, a própria história de Krypton foi alterada e muita coisa, personagens foram reintroduzidos, um Lex Luthor diferente foi reintroduzido, foi muito melhor. Então, John Byrne deu uma mudança geral no universo do Super-Homem, tornou o Super-Homem mais mortal. Não aquele ser imortal, indestrutível, poderoso, não. Deu um limite ao Superman, que é um limite legal, que ele teria que lutar muito para poder ultrapassar um pouco, ficou bem legal. E assim, muita coisa do Super-Homem foi recontada, muitas histórias foram recontadas, e o universo dentro do mundo de Krypton, do mundo de Krypton, foi alterada, muita coisa foi diferente, ficou diferente. Quando foi o primeiro número da publicação do Superman após crise, nós já vimos a diferença básica de Krypton. Krypton era um mundo isolado, um mundo em que as pessoas não tinham contato, era bem diferente daquele mundo colorido, aquelas roupas, aqueles pessoas diferentes, era bem diferente. E isso criou um hiato muito grande, uma diferença muito grande daquele mundo de Krypton pré-crise para o mundo pós-crise. Ficou muito diferente. E muita coisa ficou vaga, muita coisa ficou diferente. Não havia aquela fortaleza de solidão, não havia cidade engarrafada de Kandor, não havia um Krypton, não havia nada disso, não havia informações sobre Krypton. E para tirando essas lacunas, a DC Comics, o John Byrne,
foi chamado para escrever 3 publicações, 3 séries, que seriam séries falando sobre especificidades dentro do universo do Superman. O primeiro seria falar sobre Krypton, depois sobre Smallville e depois sobre Metrópolis. Seria o mundo de Krypton, o mundo de Smallville e o mundo Metrópolis. Por que isso? Para te dar mais uma abordagem melhor sobre esse universo do Superman que foi recontado. E assim, hoje eu vou falar especificamente sobre o mundo de Krypton. O mundo de Krypton, originalmente nos Estados Unidos, foi uma minissérie publicada em 4 edições. O mundo de Krypton foi publicado em 87, foi escrito por John Byrne, que já estava no comando do revista Superman, já estava no comando, e do Mignola, que foi o desenhista, o arte finalista, que junto com o Byrne estava ali no comando dessa minissérie. E sim, qual é a história dentro dessa minissérie? O John Byrne aproveitou, claro que essa minissérie se passou depois de várias publicações do Restart do Superman. E assim, numa dessas publicações do Restart do Superman, o Superman, na realidade, não sabia sua origem kryptoniana, não sabia que era alienígena, não sabia nada disso. Quer dizer, foi descobrir depois, quando ele foi atacado, quando o Superman soube que ele era um alienígena por causa da nave dele, ele já sabia que era um alienígena, mas não sabia a origem de onde ele veio. Só sabia que ele não era da Terra, ele era um alienígena. E o que aconteceu? Ao voltar para Smallville, para tentar descobrir mais alguma coisa, a nave dele ativou um sistema holográfico em que aparecia, no caso, o Jor-El. E esse Jor-El passava toda uma base de dados para o Kal-El, para o Superman, para o Clark Kent, e essa base entrava na mente dele. Claro, se passou algumas semanas, alguns meses, e o Kal-El, o Superman, não conseguia acessar todas essas memórias. A partir do momento ele começou a acessar e lembrar de fatos históricos de Krypton. E a história começa com o Superman indo até a Lois Lane para contar uma história. Contar a história do mundo dele, como era o mundo dele, para que as pessoas pudessem saber como era Krypton. E ali ele contou sobre uma época antes do nascimento dele, antes do pai dele, e ele foi contando que era uma época que se passava 100 mil anos antes dos acontecimentos que destruíram Krypton. Que na realidade o John Byrne vai desenvolvendo uma linha de raciocínio e mostrando que na realidade tudo está conectado, bem conectado. Ele mostrou um Krypton que era muito mais vívido, que era muito mais semelhante à Terra, que era um mundo que lembrava muito as histórias pós-crise do Superman. Um mundo em que as pessoas viviam em interação social, um mundo em que as pessoas não conheciam a morte, não conheciam a morte, é muito difícil uma pessoa morrer, tinha uma longevidade muito grande, e isso tudo se baseava na tecnologia de clones. O que acontecia? Krypton adotou uma tecnologia em que cada cidadão do planeta Krypton tinha 3 clones. Se acontecesse um acidente, precisasse de um órgão, era retirado desse clone para estender a vida do cidadão kryptoniano até não se poder mais. E assim, os kryptonianos iam vivendo. Só que certos cidadãos de Krypton não aceitavam isso muito bem, achavam que isso era uma barbárie e não aceitavam. Isso tudo ocasionou um conflito em Krypton muito grande, uma guerra que devastou praticamente Krypton, levou a Krypton quase à extinção total. E dentro desse arco, dessa história, dessa primeira história, temos um antepassado do Superman, Van-El, que era um jovem, um jovem que na época antes da guerra ele estava entrando na maioridade, ia fazer um processo de maioridade, e ali entrou a guerra. E o Van-El participou dessa guerra. Ele participou dessa guerra durante esse período. E o planeta foi quase todo devastado. Mostrava Krypton antes dessa guerra um paraíso. Após essa guerra, Krypton mostrou-se um planeta estéril, porque armas nucleares foram utilizadas, armas de devastação massa foram destruídas, e alterou o próprio ecossistema planetário. O planeta parecia um deserto, entendeu? Por causa dessas guerras. E o Superman vai contando a história que o Van-El ele se junta a um grupo de rebeldes que vão investigar um grupo terrorista chamado Zero Negro.
E eles vão investigar. Vanel está num grande traje corporal, um robô, tipo um Evangelion, que ele entra e controla pela mente dele. E ele encontra o Zero Negro e descobre que o líder do Zero Negro era um antigo amigo dele, que também estava vivo nessa época. E que por causa disso ele é um dos líderes do Zero Negro, ele que junto com outras pessoas começaram a guerra, e agora ele queria dar um fim a essa guerra. Ele ia detonar um artefato nuclear dentro do núcleo de Krypton. Claro que o Vanel e os soldados da rebelião, dos rebeldes, conseguiram deter o Zero Negro e destruir aquilo tudo. E ali acabou-se a história do Vanel. Aí o Superman conta a história mais próxima da época dele, com o pai dele, Jor-El. Ele começa a contar como era o mundo de Krypton, que diferente daquele mundo vívido, cheio de vida, muito parecido com a Terra, agora se tornar um mundo estéril, um mundo de alta tecnologia, mas que as pessoas se isolavam em altas torres de famílias. Essas altas torres de famílias eram todas as pessoas eram isoladas e viviam com trajes corporais que estendiam a vida de cada cidadão kryptoniano ao limite. Não havia mais relação entre homem e mulher. Toda criança nascida em Krypton era gerada artificialmente através de câmeras de gestação. Não havia relações entre homem e mulher. Isso era proibido, apesar que eram feitos casamentos entre membros de casas para perpetuar a espécie kryptoniana. Os kryptonianos, na realidade, viviam em total isolamento de outras espécies. Mas Jor-El, diferente dos outros kryptonianos, mostrava-se uma pessoa diferente, curioso. Ele gostava de ver sobre a história de Krypton e ele se emocionava. Os kryptonianos, em certo ponto, eram muito parecidos com os vulcanos, não demonstravam emoções. Mas Jor-El, de todos os outros, era diferente. Ele mostrava, sim, emoção. E durante esse período ele foi interrompido pelo avô dele, pai dele, que é o avô do Superman, que apresenta a matriarca da família da Lady Lara, que eles vão se unir e vão gerar um novo prole para Krypton, já que uma pessoa tinha morrido, então eles tinham uma população estável, eles precisavam gerar um novo membro, que seria no caso o Kal-El. E ali ia ser gerado o Kal-El, o novo membro da família El seria gerado, e o Jor-El ficou muito feliz, muito entusiasmado, e continuou a pesquisar, ele seria pai, isso seria uma coisa muito importante, apesar que muitas pessoas viam o Jor-El como uma pessoa diferente. Mas o que aconteceu? Começou a haver tremores de terra em Krypton. Esses tremores de terra começaram a aumentar e algumas pessoas começaram a morrer do que eles chamavam praga verde. Uma luz, uma radiação verde começou a brotar do solo kryptoniano. E as pessoas começaram a verificar. Jor-El, como uma pessoa muito curiosa, foi verificar até que ele descobriu a verdade. E ele ordenou que os seus servos mecânicos que tirassem a câmara gestacional do filho dele, Kal-El, e preparassem ela para ser acoplada a um sistema de propulsor hiperespacial. A Lady Lara foi questionar ele quando ele chegou para ela e falou: eu verifiquei, fiz todos os testes, Krypton vai ser destruída. Tem poucos dias ou semanas para Krypton ser destruída. E ele explica tudo para ela. Ele explica que há 100 mil anos atrás, quando o Zero Negro atacou Krypton, ele detonou uma ogiva nuclear no núcleo do Krypton. Foi detido, mas parte da energia continuou e começou a alterar as pressões no núcleo de Krypton. Isso fez com que a Krypton chegasse num momento que fundisse todos os elementos no metal radioativo que está envenenando as pessoas, aquele metal verde, e nós conhecemos como Kryptonita. E mais o núcleo de Krypton, a crosta terrestre de Krypton, a crosta planetária de Krypton não vai resistir e vai explodir, vai matar todos. Não tem tempo, eu preciso mandar. E aí explicou que ele precisava mandar o filho dele para sobreviver, para ele ser a última esperança de Krypton. E assim ele termina a história contando para Lois Lane, contando um pouco da história de Krypton. Claro que a Lois Lane fica emocionada com os relatos do Superman, entendeu? E assim termina o mundo de Krypton falando dessa forma, emocionando, mostrando dois períodos de histórias kryptonianas, a época de Vanel e a época de Jor-El. Os dois seriam dois heróis, dois revolucionários de Krypton. Um que enfrentou uma guerra e outro que
após após verificar uma ameaça que poderia destruir toda a raça kryptoniana, fez a única coisa que um pai faria: proteger o seu filho. E assim finaliza-se o mundo de Krypton. Uma história assim que eu gostei muito, uma história que me emocionou, uma história que mostrou o legado de um personagem, que é o personagem Superman, que tem um legado muito grande mesmo, entendeu? E essa história, ela foi feita para comemorar, na realidade, 50 anos do Superman. Claro, 50 anos do Superman, mas não só isso. Para trazer um pouco do universo do Super-Homem, do universo do Superman, que com o reset meio que se havia se perdido. Então, John Byrne resolveu trazer esse universo mais para perto do público, para mostrar um pouco do que foi reescrito, mas mostrar que não foi perdido. Apenas a forma foi mudada, entendeu? Mas os personagens continuam sendo o mesmo, entendeu? E essa história eu indico você ler. É uma história muito boa. Claro que já ocorreram vários outros retcons durante o período da pós-crise. Depois houve os 952, que mudou muito mais coisas. Depois houve o Renascimento, que mudou mais um pouco o universo do Superman. Mas essa história é uma história básica, vale a pena você ler, entendeu? Se você nunca leu essa história, ou você já leu, mas não tem, então o que eu indico para você? Uma das formas que você tem para conseguir histórias mais antigas é através de sites de compartilhamento de histórias. Mas eu digo para você, essa é mais difícil de você encontrar. Você sim pode encontrar, vale a pena ler. É uma história muito legal, uma história realmente repleta de informações, repleta de coisas do universo Superman que vale a pena você guardar. Que coisas que foram colocadas nesses quadrinhos que até hoje são utilizados como base. Então vale a pena. Então, se você quer ler, nunca leu, ou já leu, mas não tem, indico para você baixar em grupos de fãs de quadrinhos. Ali você pode encontrar. Outra forma, que talvez que seja a forma que eu usaria se eu não tivesse, porque eu tenho essa revista, uma das formas que eu oriento a vocês, se vocês são como eu, que gostam de ter a revista em mão física, é utilizar o Mercado Livre. Aqui no Mercado Livre você consegue encontrar revistas mais antigas, revistas assim, que são mais difíceis de você conseguir comprar em sites das próprias revistas, ou através das revistas mesmo, você consegue comprar aqui no Mercado Livre. Aqui no Mercado Livre você consegue, aqui ó. Aqui no Brasil, o Mundo de Krypton saiu numa única edição. E isso facilita muito mais para a gente, porque nos Estados Unidos saem 4 edições. Aqui saiu num especial um especial único que tinha 90 e poucas folhas. Então é um formatinho. Então você consegue localizar. Aqui eu já vi aqui, ó, Superman, o Mundo de Krypton, 1988, que saiu foi a época, R$15. Aí tem outro aqui, R$25. Então você pode procurar que você vai conseguir achar. Aqui parece que é a versão americana em 4 edições, mas aqui você vai encontrando várias outras edições. Você vai encontrando ela aqui, ó. Aqui nós temos aqui, ó. Esse aqui é legal porque não só o Mundo de Krypton, mas o Mundo de Metrópolis e Smallville. Então ele tem todas as 3 revistas, publicações aqui, entendeu? Depois eu vou fazer de Smallville e depois de Metrópolis, que vale a pena também, entendeu? Que é bem legal também. Mas você consegue encontrar várias aqui no Mercado Livre, várias publicações, várias pessoas vendendo o Mundo de Krypton e preços bem legais, preços interessantes para vocês poderem ter a revista em mão. Se vocês têm coleção igual a mim e não tem essa publicação, vocês podem ter essa publicação, que vale a pena. É uma publicação muito boa. Realmente aqui no Brasil saiu também. O bom é que tudo que saiu do Superman nos Estados Unidos também saiu aqui, entendeu? Então aqui você consegue encontrar. Só para dar um adendo. Em 2008, a DC Comics resolveu republicar essa aventura. Foi feita aqui, entendeu? Uma edição única. Entendeu? Uma edição única do Mundo de Krypton, que está aqui, foi em 2008. Se você sabe ler inglês, ela está disponível aqui no Mercado Livre, no Amazon. Você pode estar comprando essa publicação aqui, ó. Vamos mostrar aqui. Você pode estar comprando essa publicação aqui. Infelizmente, ela não está disponível, já não está mais disponível no Amazon. Entendeu? Mas isso aqui
serve para vocês, se vocês quiserem procurar essa publicação em inglês em alguns sites de venda de quadrinhos em inglês, como o eBay, vocês podem entrar lá e publicar e procurar, porque vale a pena também. É uma publicação, na realidade, isso aqui em capa única é uma publicação no formato americano, e eu acho que vale a pena vocês terem também, que é uma publicação mais nova, entendeu? Então ela já tá com uma publicação mais nova, porque o único problema da publicação brasileira é que os quadrinhos saem com uma qualidade um pouco abaixo do que deveria ser, entendeu? Na publicação americana, provavelmente essa qualidade está melhor, entendeu? Porque eu me lembro, infelizmente, um dos grandes defeitos que tinha nas publicações formatinhos é que muitas vezes as publicações saem em qualidade duvidosa, entendeu? Mas é só isso. Quando às vezes acontecia isso, principalmente quando o desenhista, o desenhista era um desenhista com alguns traços, traços não muito, são traços, quando o desenhista tinha traços um pouquinho diferentes, eram traços mais como se fosse rabiscos, aqueles traços rabiscos. Eu gosto muito desses traços rabiscos, que são traços mais que lembram um jornal, entendeu? Mas vale a pena você, se você tiver interesse, de procurar essa versão que saiu em 2008, que é o Mundos de Krypton, que saiu nos Estados Unidos. Vale a pena você procurar, entendeu, galera? Bem, galera, o vídeo de hoje é o vídeo do Espaço Nerd. Hoje eu falei sobre essa publicação que saiu nos Estados Unidos em 87, que no Brasil em 88, do Mundo de Krypton, contando a história do mundo de Krypton pós-crise. Contou um pouco da história pós-crise, que são 2 arcos de histórias que o próprio Superman narrou para Lois Lane. Isso é uma história bem legal mesmo, entendeu, galera? Bem, galera, o vídeo de hoje é o vídeo do Espaço Nerd. Amanhã vai ter um vídeo super legal do Espaço Tech. Então, até amanhã. Tchau! Fala, galera! Voltei para pedir para vocês se inscreverem no canal Diário de Bordo, clicando aqui, ó. Super simples. Vocês clicam aqui e vão se inscrever no canal. Também aproveito para pedir para vocês darem a sua opinião se gostaram ou não dos vídeos que estamos fazendo, clicando aqui, gostei ou aqui, não gostei. Sua opinião é muito importante. Também aproveito para pedir para vocês nos seguirem nas redes sociais: Facebook, Google+, Instagram e Twitter. Entre lá e acompanhe o que está acontecendo, o que rola no nosso canal. Valeu, galera! Até mais!